Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade afastar a condenação que obrigava 2 cirurgiões dentistas a custearem uma nova cirurgia para um paciente que já havia recebido a restituição integral do valor pago pelo procedimento anterior. Para o colegiado, quem opta pela resolução do contrato e pela devolução do valor desembolsado não pode exigir também o cumprimento equivalente da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa. O caso teve início após um paciente ajuizar a ação de indenização, alegando ter ficado com assimetria facial depois de uma cirurgia ortognática. Em primeira instância, os pedidos foram negados, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e condenou os profissionais à restituição dos valores pagos, ao custeio de uma nova cirurgia reparadora e ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento ao recurso de um dos dentistas apenas para afastar a obrigação de ambos pagarem a nova cirurgia. A magistrada observou que a cirurgia possuía natureza estético-funcional e envolvia promessa de melhora da aparência facial, caracterizando obrigação de resultado. Como o efeito esperado não foi alcançado, a responsabilidade dos profissionais foi mantida, assim como as indenizações fixadas pelo Tribunal Estadual. No entanto, a ministra destacou que a restituição integral do valor pago pelo procedimento é incompatível com a obrigação de custear uma nova cirurgia realizada por terceiros. De acordo com o Código Civil, o credor pode escolher entre exigir o cumprimento da obrigação ou resolver o contrato com devolução das prestações já pagas, mas não pode acumular os dois benefícios. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o desemprego involuntário pode ser comprovado por diferentes meios de prova para fins de prorrogação do chamado período de graça da Previdência Social, não sendo exigido exclusivamente o registro dessa condição no órgão competente do Ministério do Trabalho. A tese foi fixada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1360 e deve ser aplicada pelos tribunais em processos semelhantes. Agora podem voltar a tramitar os processos que estavam suspensos à espera da definição da tese pelo STJ. O relator, ministro Afrânio Vilela, destacou que o período de graça possui natureza protetiva, pois garante ao trabalhador a manutenção da qualidade de segurado, mesmo quando deixa de contribuir por ter perdido o emprego. Segundo o ministro, exigir apenas o registro formal da condição de desempregado representaria um excesso de formalismo, contrariando a finalidade social da norma previdenciária. Para o colegiado, a situação de desemprego involuntário pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, cabendo ao juiz avaliar os elementos apresentados conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no Código de Processo Civil. Dessa forma, documentos, declarações e outros meios de prova podem ser utilizados para demonstrar a ausência de renda e a busca por recolocação profissional. A primeira sessão, porém, estabeleceu que a simples ausência de registros de emprego na carteira de trabalho ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais não é suficiente para comprovar o desemprego involuntário. Segundo os ministros, o segurado deve apresentar elementos adicionais que confirmem a situação, já que a prorrogação do período de graça constitui uma exceção prevista na legislação previdenciária. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos quais órgãos e entidades têm legitimidade para responder às ações judiciais envolvendo o Fundo de Financiamento Estudantil. A controvérsia foi cadastrada como tema 1460 e busca uniformizar a interpretação da Lei 10.260 de 2001 após as mudanças promovidas pelo chamado Novo FIES, instituído pela Lei 13.530 de 2017. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que a matéria possui grande impacto jurídico devido ao aumento das ações sobre o programa e as divergências entre os tribunais regionais federais. Segundo o ministro, é necessário definir a responsabilidade
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da União, das instituições financeiras e das instituições de ensino superior em diferentes tipos de demandas relacionadas ao financiamento estudantil. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos que tratem da mesma matéria e estejam em fase de recurso especial ou de agravo em recurso especial, além daqueles que tramitam na Turma Nacional de Uniformização. A decisão deve padronizar o entendimento sobre o tema, garantir maior segurança jurídica e orientar o julgamento de milhares de ações semelhantes em todo o país. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.